Será que o álbum de 15 anos perdeu o valor ou são os fotógrafos que não entenderam o jeito certo de vender? Fala pessoal, Christian da GoImage por aqui em mais um Papo GoImage, hoje falando sobre como vender álbuns para 15 anos. E olha, só gente fera mais uma vez, o nosso grande brother, amigo aí, Adriano. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado mais uma vez pela participação aí, sempre contribuindo, né, com as ideias, dicas de venda, marketing. Então, obrigado mais uma vez pela participação. Agradeço pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês trocando essa ideia, cara. E mais essa dupla dinâmica, Pedro Santos e Vanassi, que agora, né, está oficialmente noivo, né? Estamos enrolados, né? Estamos enrolados. Chega de enganar os outros, né? Fazer o negócio certo. Muito bem. Olha só, será que álbum vende ainda, cara? Olha, eu tenho uma opinião, tá? Eu acho que o álbum só virou secundário quando o fotógrafo apresenta de um jeito errado, cara. Eu ainda acredito que o produto impresso é um grande trunfo para o fotógrafo aumentar o faturamento, né? Eu não sei como é que estão as vendas aí, Adriano. Como é que é o teu processo para a galera que eventualmente não conhece, né? Tu que é especialista também em 15 anos e especialista em venda, né? Então, o que tu diz sobre essa ideia aí de álbum ser secundário? Eu acho que o álbum só é secundário se tu não oferece, né? O cliente não vai bater na tua porta e pedir um álbum, mas hoje 90% das nossas clientes pegam álbum, é difícil alguém não pegar álbum junto, e hoje a gente consegue vender muito já no pacote inicial esses álbuns, porque a gente já consegue fazer um combo muito completo ali para que a cliente tenha tudo que ela precisa já no mesmo lugar, no mesmo pacote. Quando ela não compra num pacote inicial, geralmente depois a gente oferta para ela e ela acaba fechando esse álbum, até por conta de já ter passado a festa, já ter pago, né, tudo o que precisava pagar. 15 anos, geralmente as meninas já pagam tudo antes da festa. E aí depois elas estão mais aliviadas, a gente dá uma opção de pagamento boa ali, e elas optam por ter essa lembrança e esse registro aí. Cara, tu sabe que eu tenho uma opinião sobre a parte dos álbuns para as meninas de 15. Primeiro que o álbum não é dela. Eu acho que essa é a primeira coisa que o fotógrafo tem que ter na cabeça quando ele pensa em vender álbum de 15. O álbum é da mãe, cara. O álbum não vai ficar com ela. Entende? O álbum vai ficar na família, vai ficar para a mãe. Depois, no futuro, quando eventualmente a mãe vier faltar, o álbum volta para ela. No momento... E é isso que a pessoa precisa entender na hora de vender. E eu, inclusive, usava muito esse argumento de venda. Eu dizia, mãe, esse álbum não é dela, esse álbum é teu. O fotógrafo tem que entender que a compra de fotografias, ela não é uma compra, ela é uma compra 0% racional. Ela é 100% emocional. 100% emocional. E o teu papel enquanto vendedor, não agora como fotógrafo, como vendedor, é abrir as lacunas na cabeça da mãe. É dizer para ela, mãe, olha a idade dela, né? O que está representando essa festa de 15? Ela está virando uma mocinha. Logo mais ela namora, vai para a faculdade, ela sai de casa. E o que sobra para ti da tua filha, do teu bebê? São os momentos. Vai investir agora uma fortuna nessa festa. Pô, cara, o que sobra para ti são as recordações, são os álbuns de família, a documentação da família. E esse álbum é teu, não é dela. No futuro, quando eventualmente, e eu falava isso, quando eventualmente você vier a faltar, esse álbum ele volta para a família, e olha que mágico, ele volta para a menina no momento em que ela mais vai estar dando valor para esse álbum na vida. Então isso vira uma herança de valor incalculável que você deixa para sua filha. Porque muitas vezes volta, no caso para ela, o álbum, no momento em que ela já tem uma filha mais ou menos da idade dela. Olha que loucura! O como isso é mágico dentro de uma família. Isso vai se perpetuando e virando uma documentação, uma coisa fantástica dentro da família que não tem preço. Irmão, você termina de falar isso, o álbum tá vendido, cara. O álbum tá vendido. O problema do fotógrafo não vender os álbuns é que ele não consegue entender que é uma venda emocional. E quando é uma venda emocional, ela não tem preço, ela tem valor. Você pode vender por quanto você quiser quando é emocional. Por quanto você quiser. Primeiro você vai entrar com o argumento emocional, eu acho que isso é importante, para depois você falar que, pô, esse álbum aqui é feito na melhor encadernadora do Brasil, ele tem isso, tem aquilo, tem, entendeu? Trazer o aspecto técnico. Primeiro, a gente vai trazer o emocional. E o emocional é esse, é uma herança da família. É uma coisa que quando ela voltar a ser da tua filha, provavelmente ela já tem uma outra filha
do mesmo tamanho para fazer outra documentação igual. É muito boa porque a gente vê o fotógrafo, no geral, terceirizando essa responsabilidade de ser apaixonado pelo álbum, né? Cara, pô, aqui na minha cidade ninguém gosta do álbum, aqui na minha região ninguém quer impresso e tal. Mas, cara, o cara não tem a mínima competência ou a mínima vontade de gerar esse desejo, sabe? Porque a gente é o especialista no que a gente vende, né? A gente sabe o que a gente vende, a gente... Se o cara vem botar um gesso aqui em casa, o Vanassi tá fazendo reforma lá na agência dele lá. O cara que chega lá pra quebrar uma parede, ele é o especialista, ele vai dizer o melhor lugar pra quebrar, ele vai dizer a melhor forma, o melhor horário, tudo. E daí, obviamente, o Vanassi se sente confiante em contratar aquele cara e largar aquela responsabilidade na mão daquele cara. Agora o fotógrafo, ele quer que as pessoas se apaixonem pelo trabalho dele sem ele explicar o que é o trabalho dele. Não faz sentido. Ah, aqui ninguém valoriza minha fotografia, ninguém valoriza a foto impressa e tal, mas tu não faz um décimo do que o Vanassi falou aí, que é gerar esse desejo, que é mostrar pro cliente um problema que ele não imagina que ele vai ter e que tu tem a solução logo em seguida. Então, também tem esse ponto. Sempre é legal lembrar que a geração da mãe das meninas ainda é, às vezes, a nossa geração um pouco mais velha. Então, é uma geração que passou pela situação de perder todos os arquivos, que viveu com pendrive, que viveu com HD externo, USB, não sabe o que é um SSD ainda. Então, é uma geração que ainda, a geração da menina não, mas a nossa geração, em geral, as pessoas têm dificuldade com a coisa da informática. E aí dá para gerar um pouquinho de medo na mãe também. E não é infundado, que é o seguinte, mãe, os arquivos, se eu te entregar num pendrive, num DVD, é legal você falar na linguagem que ela entende. Muito provavelmente vão ser perdidos, daqui a pouco eles estão corrompidos, não abrem mais, você não sabe onde foi parar. E outro detalhe, os arquivos eu tenho certeza vocês vão olhar uma vez, jogar numa gaveta e nunca mais olhar de novo. Agora, o álbum, ele é uma joia de família. Uma vez, 2 vezes por ano, pelo menos, no mínimo, ele vai ser folhado. Ele vai estar no Natal, ele vai estar no Ano Novo, ele vai estar nas festas de vocês. O álbum faz parte da família, faz parte das festas. Eu não admito que um cliente meu não tenha um álbum fotográfico, mãe. Ó, isso é forte. Eu não admito que um cliente meu não tenha um álbum fotográfico. Vanassi, eu tava pensando aqui, o que eu não admito é que você, fotógrafo, ainda não tenha virado GoImage Prime aqui na GoImage. O Prime da GoImage é um programa de benefícios que dá, além de desconto, tem cashback, tem galerias, tem a parte do Academy, onde inclusive tem aulas aí do Adriano, tem do Pedro, tem do Vanassi, então só professor fera para você aprender ainda mais e evoluir a tua fotografia e o teu negócio. Então, apenas por R$ 39,90 no plano anual, você tem acesso a todo o ecossistema da GoImage, que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B com muito, mas muito mais facilidade. Então, escaneie o QR Code, vem fazer parte dessa comunidade, que é o GoImage Prime. Eu queria perguntar para o Adriano, o seguinte, em que momento o álbum físico entra na história? Sabe por quê? Eu acho que tem um pouco dessa dificuldade da venda. Tipo assim, como é que tu começa a incutir a ideia nos pais, na menina, que o álbum é importante? Tu fala primeiro sobre a reunião, tu entende a festa e depois tu mostra o álbum? Ou tu já tem aí numa mesa todos os mostruários e desde o primeiro momento ela já tá entendendo que a tua entrega vai ser em álbum? Como é que se dá isso aí no teu estúdio? Um ponto que é muito interessante, assim, é que a galera às vezes quer vender algo que não tem ali para a pessoa viver aquela experiência, principalmente nas reuniões físicas, né? As reuniões que eles estão aqui presencial. Porque é a mesma coisa que tu vender um carro dizendo assim, tipo, pô, imagine um carro com isso, é uma coisa. Agora a pessoa vai lá, faz o test drive, é outra totalmente diferente. Então aqui a gente primeiro entende, obviamente, o momento da pessoa, a gente traz um pouquinho de nível de consciência, só que quando eu vou explicar a parte do evento, o que eu faço? Eu coloco um álbum na mão dela e digo, ó, primeiro a gente começa nessa parte, ela vai folhando o álbum. Daí a gente faz o making off, daí nesse momento a gente faz o ensaio dela antes dos convidados chegar, e nisso ela tá folhando o álbum e vendo toda aquela história acontecendo dentro do álbum que eu tô contando pra ela. Quando acabou aquele álbum ali, simplesmente eu digo pra ela, agora tu imagina isso na história da tua filha, com esse álbum, você folhando a história de vocês, dos 15 anos dela, e aí é onde a gente vira o jogo, onde a gente diz, tá, caramba, ela acabou de viver aquela experiência, olhando a história de outra pessoa e já gostou. Agora imagina na história da filha dela folheando esse álbum. Então, quando a gente chega na parte do álbum, ela já entendeu a importância dele, o porquê que ele existe, o porquê ele é importante dentro daquela história, e aí basta a gente encaixar
de uma forma que ela veja que é vantagem também pegar esse álbum. Para nós é importante, a gente dá preferência para que o cliente pegue o álbum, inclusive quando a gente pega um pacote completão assim, ela consegue ter uma vantagem por conta disso, justamente para ela não precisar mais se incomodar com nada durante a festa. Eu digo, para que vai pensar nisso lá na frente? Já vamos resolver isso agora. E aí a gente faz com que, para mim também é vantagem, agora olhando para o lado do fotógrafo, também é vantagem eu já vender esse álbum ali de arrancada, porque depois, quando ela for escolher as fotos, eu ainda vou botar foto extra dentro desse álbum. Então, geralmente, os nossos álbuns, eles são pagos somente com as vendas de foto extra depois. Então, todo aquele valor que eu vendi lá no início para ela, ele fica todo de lucro para nós. Então, eu acho que é justamente isso, é tu elevar o nível de consciência, fazer com que a pessoa viva aquela experiência e agora dizer, tá, agora a gente precisa fazer o teu. Um detalhe interessante aí que é como conduzir também essa parada da foto extra, né? Tem muita gente que fala, mas as mães elas querem colocar 300 fotos em 50 páginas. Você não pode ter um álbum de figurinha para mostrar para elas. Você tem que ter um álbum de amostra com 4, 5 fotos por lâmina, né? E o principal, desde o início, isso é essencial, e aí é onde eu queria chegar, a gente pode até gravar um outro vídeo sobre isso depois, a importância de orquestrar tua reunião de atendimento. A venda de um 15 anos, ela precisa passar por uma reunião, é o que eu penso. Eu acho que não dá para vender 15 anos como o pessoal, muita gente vende gestante aí, né? Só manda o orçamento e a agenda. Acho que não dá. Fazer isso com um ensaio de 15, para mim, é deixar muito dinheiro na mesa. Tem muitas outras coisas que podem ser vendidas e pode vender muito mais. Quando o Adriano fala o ticket dele, quanto ele vende, eu tenho certeza que o Adriano, ele tá aqui, pode até falar por ele mesmo, né? Muito disso, do valor que ele chega, está vinculado a uma reunião de vendas. Então o fotógrafo, ele não pode ter medo de fazer uma reunião de vendas. Se você não faz uma reunião de vendas, você não alinha as coisas. Quando o Adriano entrega o álbum na mão da mãe, esse é o momento de falar também, olha gente, o álbum também sempre bem clean, nós não precisamos de todas as fotos do acontecido para que a história seja contada. A ideia do álbum é exatamente o contrário, ela é um resumo limpo, bem feito, estruturado, de forma que a gente consiga apreciar as fotos e entender a história página por página. A ideia é que cada página seja um momento, esse é o conceito de storytelling. A gente tem que contar uma história não só com a fotografia, mas também com a maneira com que a gente organiza elas dentro do livro. Eu gosto muito de usar a expressão livro, acho que é mais, enfim, cada um usa o que quer, né? Mas dentro do livro a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter uma história bem contada, a gente precisa de um storytelling. Ele não pode ser chato. Você não pode ter vergonha de falar o que eu falei antes no início. Cara, eu não admito que os meus clientes não tenham um álbum. Você pode falar, gente, assim, ó, não me venha com álbum brega. Tem coisa mais brega do que você abrir o álbum e ter aquele monte de... Parece o álbum de figurinha da Copa. O álbum de figurinha da Copa já é brega. Tem coisa mais brega que o álbum de figurinha da Copa? Calma lá. Bom, enfim. Então tu vai chegar pra ela, gente, o álbum não pode ser um álbum de figurinha. Ninguém olha um álbum de figurinha. Ninguém tem saco. A pessoa vai ficar olhando e ela vai se perder. Não, ele tem que ser leve. Usa essa expressão leve, que mulher adora essa expressão. Sabe uma coisa que eu gosto de falar? Eu gosto de falar o seguinte, quando a pessoa me pede uma coisa que eu não quero fazer. Uma delas é botar um monte de fotos em uma lâmina só, em uma página. Eu falo algo que não fica legal, dou meus argumentos e tudo mais, e eu sempre falo assim, cara, eu até poderia fazer. Não vou dizer que eu não posso fazer, né? É só eu pegar 25 fotos, botar numa página e mandar confeccionar. Dá pra fazer. Eu tenho que fazer a pergunta, eu gostaria de te entregar algo assim? Obviamente que não. Eu não me sinto nada à vontade de te entregar algo que não é o que eu acho que é o ideal pra ti. Se eu tô falando que ter um álbum mais limpo, mais leve, é o ideal, é porque eu acredito nisso e eu faria o meu álbum dessa forma. O meu livro seria da forma que eu tô te propondo, né? Então, cara, eu até posso fazer, mas eu não vou me sentir à vontade e eu não vou ficar feliz com o que eu vou te entregar, eu vou me sentir até culpado em não ter te convencido. E outra, eu tenho certeza que quando pegar o álbum na mão, vai passar 1, 2, 3 semanas, tu vai lembrar, pô, o Pedro avisou que ia ficar ruim. É que sabe aquela máxima, né, gente, do menos é mais, querendo ou não, é meio clichê, é meio piegas, mas é só que é verdade, né? Às vezes quando tem muita informação em tudo, e eu sei, e isso eu falo de fonte segura, porque por muitos anos eu fiquei editando álbuns aí para os fotógrafos, e teve uma época onde era, cara, primeiro assim, foto dos convidados. Tu te lembra, Vanassi, do copião? Sabe que você sabe claro o que é lembro. copião, né? Cortava o negativo, botava em cima de 2 lâminas de vidro
O Adriano é mais novo que nós, cara. O Adriano não sabe o que é copião, cara. É que eu comecei tarde na fotografia, eu comecei em 2017. Eu não cheguei a usar, mas eu sei o que é. Tá, mas como que era feito esse copião, Cris? Vamos ver se tu fazia do jeito raiz. Então, o copião no negativo tinha um sistema do próprio Minilab lá. Não. Pelo amor de Deus, que Minilab? Olha como que era feito o copião no negativo. Revelava o filme preto e branco nas bobinas, certo? Na mão, no tempo. Terminava de revelar, secava, colocava na secadora. Cortava o filme a cada 5 poses, pegava 2 lâminas de vidro 20 por 25, colocava o filme na ordem certa, um do ladinho do outro, a outra lâmina em cima, achatadinho, colocava essa lâmina no escuro, colocava um papel 20 por 25 embaixo, colocava essas 2 lâminas de vidro em cima, ia lá no ampliador e ó, pau, exposição, revelava depois na bacia. Esse é o copião raiz, Cris. Esse é o raiz, é verdade. É verdade. Eu não cheguei a fazer esse processo. Esse processo eu não fiz, eu fazia no Minilab que já tinha o programinha direto lá. Aproveitando nisso, eu vou falar do nosso álbum Shine, que é específico, não específico, mas ele é muito indicado para a linha de 15 anos, que é o que a gente está falando. E olha aqui, ó, que legal. Aqui a gente está falando de 3 fotos por lâmina. Obviamente isso aqui é uma sessão, né? Mas o casamento, o 15 anos, o evento falando, né? Ele segue mais ou menos essa lógica. É o que o Vanassi sempre fala ali, né? Tu não precisa de muitas fotos para contar uma história. Tu precisa de 1, 2 fotos boas. E aí tu te acaba abrindo a oportunidade de vender mais foto extra, mais lâmina extra. E aí o teu ticket aumenta. Não há necessidade de botar muita foto, porque isso não faz o menor sentido. Às vezes é uma questão de posicionamento. Lembrando que esse Shine Book está no ecossistema da GoImage como um lançamento, tem estojo, né? Então, se você não sabe ainda, não viu, entra lá em goimage.com.br e faz a tua amostra, que inclusive tem desconto pro Shine Book. É um álbum sensacional e tem várias opções de cor. Eu acho que combinado não sai caro, né? Aqui a gente combina tudo antes. Quando eu estou apresentando o álbum para o cliente, eu já falo para ele o porquê nós cobramos por imagem dentro do álbum, justamente porque eu consigo garantir para ele de uma média de no máximo 2 imagens por página. Então eu já digo para ele, cara, se tu escolher 40 imagens para o teu álbum, vão ser 20 páginas. Se tu escolher 100 imagens para o teu álbum, vão ser 50 páginas. Por quê? Quanto mais imagem tu coloca dentro do álbum, mais tu vai investir, obviamente, só que maior vai ficar o teu álbum. Assim, independente de quantas imagens tu coloca, a qualidade vai ser sempre a mesma. Porque a gente prioriza a qualidade e não a quantidade. E ele entende. Então, lá na hora de escolher as fotos, eles já sabem o que, se eles botar 10 fotos a mais, eles vão pagar por essas 10 fotos a mais. Simplesmente porque a gente vai manter sempre a mesma qualidade para eles. Eu acho legal também explicar para o cliente não é burro, gente. O cliente não é bobo. Quer dizer, gente, existem 2 coisas que são feitas com as tuas fotos. Primeiro é a edição e segundo é o tratamento. São 2 coisas diferentes. Eu vou te entregar as fotos do aniversário editadas e não tratadas. A edição, o que eu faço na edição? Quer que eu te mostre aqui agora? Abre o Lightroom. Faz isso, eu fazia isso. Olha, a edição é isso aqui, ó. Pegava uma foto crua, né? A foto ela vem assim. Cor, contraste, nitidez, saturação. Tu mostra tudo que o Lightroom faz, sabe assim? Mostra num minutinho. Se for o caso, tá? Algumas vezes eu fiz isso com o Lightroom e funcionou muito bem. Isso aqui, gente, é edição. E quer ver o que legal, o que eu posso fazer? Ia lá e resetava. Eu posso voltar como estava antes. Isso é edição. A edição a gente faz e eu vou te entregar todas as fotos editadas, num padrão de qualidade. Isso aqui já tá legal, né? Tá. Agora existe o tratamento. O tratamento é Photoshop, é outra coisa. O tratamento é um processo artesanal, uma a uma, que eu demoro às vezes 10, 12, 15 minutos. Às vezes demora. Raramente, né? Mas às vezes a gente demora 10, 12, 15 minutos. Quando a gente se empolga, quer fazer uma foto. É ou não é, Adriano? Pô, quero fazer a foto irada pra ganhar prêmio. É uma foto no álbum, mas tu não tá mentindo pro cara. Eu demoro 10, 12, 15, 20 minutos pra editar uma única foto. Esse é um processo artesanal que eu vou te entregar somente nessas 50 fotos que nós combinamos pro álbum. Então, por isso que eu cobro por foto extra. Porque se eu te entregar 100 fotos tratadas, eu vou perder uma semana no teu álbum. Conseguiram entender isso? É um processo artesanal que eu vou fazer em cima das tuas imagens, um artesanato digital. Gente, eu nunca tive um cliente que não entendeu isso.
Nunca. Só que o fotógrafo parece que ele tem vergonha de dizer que o trabalho dele passa no Photoshop. Cara, todo mundo sabe que você não faz direto na câmera. Eu acho que os caras têm medo, velho, na verdade, de tipo assim, de falar pro cliente a regra do jogo e o cliente dizer, ai não, então eu não vou comprar. Cara, fala a regra do jogo, porque se tu não falar a regra do jogo, depois tu vai te incomodar lá na frente. Então combina antes, mostra pro cliente o porquê que tu cobra esse valor, por que você faz dessa forma, a diferença que isso dá no resultado final, e o cliente vai entender, e tu não vai perder a venda por isso, tu vai ganhar a admiração do cliente por estar jogando limpo com ele. Agora a galera quer fazer tudo meio que, tipo assim, vamos fazer meio que de qualquer jeito, aí lá na frente se incomoda, aí o cliente não volta, fica satisfeito, e aí acontece de não conseguir mais vender álbum ou o cliente não voltar mais para fazer alguma outra coisa. Então acho que o combinado não sai caro. Mostra as regras do jogo antes e vai embora. Olha só, pra gente encerrar, fazendo um pequeno retrospecto, a gente falou sobre como conectar com os pais, o Vanassi deu uma aula ali também de, inclusive, mexer na parte emocional, dizendo que o álbum vai pra família, né? Primeiro que o álbum é da mãe, não é da menina exatamente de 15 anos. A gente falou sobre como ter o álbum, né? Em que momento que o álbum entra. A gente falou sobre venda extra, falou sobre o Shine Book. Então tudo isso você viu aí, se você não colocar em prática, aí você tá com um sério problema, meu amigo. Então, hoje foi o Papo GoImage falando sobre 15 anos. Você tem que deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal para que a gente possa trazer sempre mais conteúdos incríveis como esse para você. Então, fica com a gente e nos vemos no próximo Papo GoImage.